Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou o Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 5 do Cognamentos Podcast. E você que já me acompanha de outros trabalhos já sabe que por aqui vai ouvir falar sobre saúde mental, cultura, saúde em geral, curiosidades, psicologia e muito mais. Então se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, em qualquer lugar que você esteja ouvindo e sinta-se em casa. Para começar dando aquela força, já segue o nosso perfil lá no Instagram, que além dos posts dos episódios, teremos outros conteúdos em outros formatos e todos serão informados por lá. Então não fique de fora, o nosso perfil é o @cognamentos. E como você já é de casa, se quiser sugerir qualquer tema aqui pra gente, é só mandar um direct lá no nosso Instagram, fique muito à vontade, a sua opinião é sempre muito bem-vinda. Se puder avaliar o nosso podcast lá no Spotify, vai ajudar muito, só dar aquelas 5 estrelas pra gente lá. E depois que você ouvir esse episódio, manda ele para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E como estamos então em janeiro, onde temos a campanha Janeiro Branco, voltada à conscientização na prevenção à saúde mental, e seguindo um tema sugerido aqui por vocês, vamos falar sobre dicas de saúde mental, que foi um tema inclusive sugerido pela Cíntia, que vai gravar aqui conosco inclusive, tá? Então, as nossas convidadas vão se apresentar e nós já vamos começar. Boa noite, gratidão pelo convite, professor Fernando. Para mim é uma alegria muito grande, né? Iniciar esse 2024 fazendo aquilo que eu mais gosto na vida, que é conversar. E conversar com duas pessoas, o senhor que já é uma pessoa especial na minha vida, muito importante na minha profissão, e também agora a Cíntia, recém-conhecida. Gratidão por esse espaço. E eu sou Yara Nancy, moro no interior do interior da Bahia, numa cidadezinha chamada Retirolândia, de 14 mil habitantes. Uau, que pequenininha! Moro num lugar bem pequenininho mesmo, adoro essa vida pacata. Então, sou psicóloga clínica, tenho já quase 12 anos atuando na clínica. Atualmente eu coordeno um núcleo de desenvolvimento humano, e também sou coordenadora de um núcleo de acompanhamento psicopedagógico de uma faculdade particular aqui pertinho em Conceição do Coité. Então, o foco do meu trabalho é o desenvolvimento humano adulto, e durante todo o meu tempo de atuação clínica, o meu trabalho é proatividade com qualidade de vida. Então, Janeiro Branco, saúde mental, é um tema que vai ser com certeza muito prazeroso de conversar e compartilhar algumas perspectivas de análise e alguma sugestão para a gente começar o ano cuidando da gente. Legal, já começamos com as participações de longe já. Obrigado, Yara, por ter aceito aqui conversar com a gente, viu? Bom, pessoal, prazer de novo estar aqui. Meu nome é Cíntia, sou psicóloga clínica também, doutora em psicobiologia. Conheço o Fernando já há um bom tempo aí, desde a época que nós éramos docentes, né, na mesma instituição, já faz um bom tempo isso, e sempre muito feliz de poder participar de todos os seus projetos, Fer. Tamo juntos sempre, você é a parceirona. E olha, gente, eu acho legal que a Yara já começou falando aqui do foco do trabalho dela. Para quem tá ouvindo e de repente não saiba, grande parte do público aqui é psicóloga, então acaba sabendo que é Janeiro Branco. Mas é um momento muito propício para, além do Janeiro Branco, acho que o Janeiro Branco, na verdade, ele tem esse ataque de oportunidade, né, como diria no RPG, porque é um momento que as pessoas fazem planos, é um momento que as pessoas sentam para estabelecer metas, para buscar algumas mudanças. Eu falo, né, o ser humano é bem cíclico, bem ritualista, né? Porque é um dia como outro qualquer, né? Passageiro é um dia como outro qualquer, né? Mas, por esses elementos, enfim, né? A gente acaba utilizando esse momento para pensar em fazer metas, como eu tava falando. Então, assim, acho que a gente poderia começar, talvez de uma maneira geral, conceituar um pouco de saúde mental, porque que bom que isso tá mudando um pouco, mas esse tema tem estado na boca das pessoas, ou seja, no cotidiano das pessoas, com menos preconceito hoje, né? Eu vejo também na atuação das empresas, tem menos preconceito falar sobre isso, né? Mas ainda é um ponto importante, talvez a gente possa começar por aí, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando do quê? Né? Acho que esse é um ponto inicial bacana para a gente começar. Bom, primeiro,
qualquer conceitualização sobre saúde ou saúde mental e saúde mental sempre vai ser extremamente complexa, porque existem inúmeros conceitos. Você pode explanar sobre saúde e ou saúde mental a partir de diferentes prismas, né? Eu acho que uma conceitualização, uma definição que eu gosto muito da Organização Mundial da Saúde, que fala da saúde mental como sendo uma expressão da qualidade de vida que nós conseguimos construir e sustentar ao longo da nossa vida e que ela é diretamente afetada por inúmeras variáveis, né? Então a gente fala, claro, que saúde mental, né? Mas ela está diretamente relacionada com o nosso bem-estar, a nossa alimentação, a atividade física, a capacidade, sim, de regular emocionalmente, as nossas experiências de vida e a forma como elas nos afetaram ou não, resiliência, etc. Então, é um conceito absolutamente amplo e é totalmente tangível por muitas variáveis, né? Mas, assim, basicamente, na minha opinião, a saúde mental é a capacidade que a gente tem de sustentar a qualidade de vida, apesar dos obstáculos, apesar dos estresses, apesar das coisas que acontecem na nossa vida, porque elas vão acontecer. Não haverá nenhum mar de rosas por longo tempo na vida de ninguém, né? Então a gente tem que aprender a lidar exatamente com a vida da forma crua que ela é. Eu também gosto muito desse conceito, né, da OMS, enquanto bem-estar. É um conceito bastante amplo, complexo, mas complexo no bom sentido, que permite uma ampliação de variáveis. Mas eu considero que tem um ponto que eu acho que a gente precisa analisar, que é justamente o conceito de bem-estar. Porque tem justamente se popularizado que a ideia de bem-estar é como se fosse a ausência de problema, a ausência de dificuldade. Então, como se eu não estiver bem, eu estou doente, né? A ideia de que o que é esse estar bem? E muitas vezes esse conceito, quando a gente olha como é que a gente tem que significado esse estar bem, muitas vezes ele tem ido para uma ilusão que não é essa vida real da dificuldade, do problema, muitas vezes até de estar vivendo um processo de adoecimento, né? O que acaba gerando, por exemplo, alguns conflitos internos, gerando, inclusive, uma sensação da pessoa estar sempre como se estivesse adoecida. Ela não tem um diagnóstico, mas como eu não estou bem, então existe algo de errado comigo. Então, eu gosto desse conceito pela amplitude, mas esse olhar sobre o que é esse bem-estar, eu acho que a gente ainda precisa de detalhamento sobre isso. E juntando as questões que vocês trouxeram, né? Quando a Si coloca ali... Eu falava com uma paciente hoje à tarde, né? Até por WhatsApp, enfim, né? Nem era de atendimento, mas aconteceu alguma coisa, enfim. E justamente esse era um ponto, né? Apesar de... Porque o problema vai ter, as dificuldades vão ter, né? Eu comentei com a Cintia, né? Comecei o ano com surpresa no carro. Então, assim, é o que acontece. Não tem como eu prever. E aí vem a questão do bem-estar que você falou, né? Era justamente complementando isso. Não é esperar que essas coisas não aconteçam, né? Ontem nós fizemos uma coisa que a gente nunca fez aqui em família, nós sentamos nós quatro, eu, minha esposa e meus 2 filhos, para estabelecer as metas do ano, nós 4 juntos. E claro, na linguagem deles, a gente fez a brincadeira de, o que é legal eu melhorar, e eles falaram, então a gente fez isso em família, né? E pela primeira vez, assim, estamos indo no dia a dia, né? E coisas simples que são bem colocadas em prática. E eu lembro que um dos meus meninos, né, falou assim, mas ele que tem que ficar mais assim, se ele não me encher o saco, é coisa de criança, obviamente, né? E aí foi um ponto que a gente forçou, não, mas é uma mudança que você vai se comprometer com você, não ele. Se depender dele, é dele. Mas acho que esse é um ponto importante quando vocês trazem dessa questão de bem-estar e de não da ausência, né, que tem a ver com isso, não da ausência de problemas, porque senão realmente a gente está fadado a não ter saúde mental. E aí um outro ponto que a gente já trouxe, né? Eu trabalho isso com todos os pacientes, né? Alimentação, sono, é a tríade básica, né? Alimentação, sono e atividade física, né? Porque até isso vai deixar o seu humor melhor, até isso vai deixar você mais bem disposto e consequentemente por aí vai. E talvez, acho que uma coisa legal da gente colocar e aí falar um pouquinho, é que não é nada milagroso e não é nada grandioso,
né? Às vezes a gente fala de mudanças, são mudanças bem pequenas, né? Mudanças práticas, o que eu posso fazer, né, no dia a dia ali. Não é algo, nossa, eu não posso mais reclamar de nada. Claro, pode buscar reclamar menos, mas entenderam também as limitações, né? Mas o que vocês percebem assim, tanto da experiência, né, nos projetos que você está, Yara, quanto nos atendimentos, né? Da Cinti, tá, e seu também. Talvez assim, o que a gente pode pensar em dica mesmo, né? Ou em questão prática para o dia a dia, para quem está ouvindo a gente? Eu vou começar trazendo uma reflexão, inclusive, bem prática, que é justamente a condição que nós somos procurados enquanto profissionais de saúde mental. Então, se a gente olhar a nossa conduta no campo da saúde mental, a gente pouco cuida da saúde. Porque cuidar da saúde é justamente atitudes de prevenção. São atitudes para evitar o adoecimento. O comum geral é que nós da psicologia, nós somos o último recurso geralmente. Verdade. Então, é muito incomum, né, chegar alguém que diz assim, eu estou passando por um momento, vou tomar algumas decisões, eu gostaria de me olhar. Não chega assim, é raro. Né? Como eu trabalho com produtividade, eu tenho recebido mais pessoas nessa perspectiva, mas geralmente, como último recurso, as pessoas já chegam em uma situação de adoecimento já muito grave, uma situação de adoecimento já muito crítico, e também buscando uma resposta rápida. Ou seja, muitas vezes, né, a construção do adoecimento vem por anos, por décadas, mas a pessoa quer uma mágica para resolver esta situação o mais rápido possível. Então, acho que existe uma necessidade urgente aí, inicial, primeiro do que tudo, é que pensar a saúde enquanto prevenção, e não estar focando no cuidado da doença como se estivesse cuidando de saúde. Então, essa primeira mudança de postura. Uma outra perspectiva, uma outra estratégia, né, é a gente ver a nossa vida de uma forma integrada e não de uma forma fragmentada. Então, a gente fala muito assim, a minha vida pessoal e minha vida profissional. Então, a gente já divide o ser humano, né, já esquizofreniza a nossa vida aí. Quando a gente só tem uma vida, só existe uma, Yara. O que eu tenho são áreas de atuação. E aí, quando eu penso em áreas de atuação, eu começo a entender, inclusive, que as minhas decisões no meu campo profissional vai repercutir nas minhas relações pessoais e vice-versa. Então, e já pensando nessa inteireza, já me dá essa visão mais ampla e uma visão de causa e consequência, né? Uma visão de que eu agindo dessa maneira, eu vou precisar, por exemplo, se eu resolver fazer um doutorado, eu vou precisar de um tempo que eu vou tirar de onde? O dia não vai esticar, porque eu resolvi fazer determinadas coisas, porque eu aceitei um projeto novo. E esse tempo que eu vou precisar para gastar na minha atuação profissional, eu vou ter que tirar das minhas relações pessoais. Então, a gente só tem uma vida e a gente tem áreas de foco. Uma outra coisa também, a maneira como a gente tem significado o nosso ritmo. A gente coloca como se a correria fosse o único jeito, a única maneira viável e aceitável de se viver. E aí, quando a gente fala de correria, né, viver no corre-corre, acaba muitas vezes até trazendo uma satisfação, dizer assim, poxa, eu sou alguém importante. É quase uma romantização, né, do sofrimento, né? E o custo emocional de justamente se viver assim. Então, a correria é um modo de vida. Se a gente for pensar esse conceito de saúde da OMS, em essência fala de um modo de vida, fala como a gente tem vivido as diversas áreas da nossa vida. O viver na correria é algo assim que me preocupa bastante, porque isso tem sido uma espécie de validação de uma vida produtiva, adulta, mas, ao mesmo tempo, é como se a gente tivesse naturalizado as consequências emocionais, psicológicas e do adoecimento. Né? É assim mesmo. Então eu estou cansada, ao invés de descansar, eu vou tomar um psicoestimulante, porque eu vou conseguir utilizar mais o tempo fazendo mais coisas. Então, de início, eu acho que essas 3 reflexões vão fazer com que a gente comece a pensar, mesmo em uma perspectiva prática, como é que eu posso começar esse ano de 2024 cuidando da minha saúde, para não esperar chegar o adoecimento para ter que encontrar tempo agora para cuidar da doença.
Eu gosto muito dessa reflexão que a Yara trouxe sobre a gente parar com essa romantização do esgotamento psíquico, né? E principalmente quando estiver associado ao trabalho. Você vê, é interessante, eu não sou uma grande frequentadora de redes sociais, eu não gosto de expor minha vida, enfim, etc, tal, mas eu sou uma grande leitora das redes sociais enquanto uma experiência antropológica, assim. Então eu adoro ficar às vezes olhando ali o Twitter, só o que as pessoas estão escrevendo. E às vezes eu vejo exatamente isso, as pessoas falando, não, porque eu trabalho 12 horas por dia, não, porque eu trabalho 14 horas por dia, não, porque eu não tenho final de semana, faz 4 anos que eu não tiro férias, e isso de uma forma querendo estimular as outras pessoas ou até diminuir aqueles que não levam essa vida. Como se essa fosse o grande caminho para o sucesso. Só que, como você também disse, você não consegue separar a vida profissional da vida pessoal e você não consegue separar a vida profissional da saúde. Então, uma hora sempre a conta vai chegar. Se a gente não tiver a capacidade de, primeiro, autoconhecimento, dicas práticas, autoconhecimento. Então, assim, a primeira coisa que você tem que pensar quando você pensa em saúde, você tem que se conhecer. Se conhecer é saber como é seu sono, saber quais são as suas tendências, o que você come quando você está triste, por que você come o que você come porque você está triste, o que te deixa triste, qual que é a sua expressão de tristeza, estresse, ansiedade, etc, né? Primeira coisa, então, o primeiro ponto é autorreflexão e autoconhecimento. Quando você tem isso claro para você, é muito mais fácil você trilhar caminhos que vão te levar exatamente para o bem-estar, mas esse bem-estar, não o bem-estar eufórico, o bem-estar que estou feliz o tempo todo e nada me tira daqui, estou zen, em nível ali, nirvana, budista, etc. Porque é maravilhoso, mas muito difícil de ser alcançado, enfim. Então, é o bem-estar de eu sei o que eu estou fazendo por mim, eu sei as pedras do caminho, eu sei como desviar delas e eu sei o que eu não posso fazer para eu ficar bem. E isso, então, assim, a primeira dica prática que eu dou é autoconhecimento. Antes de qualquer mudança na sua vida, se conheça. Pare com os seus pensamentos. Essa vida acelerada. A gente está tendo tempo, como a gente fazia lá antigamente, tal, enfim, de ficar um tempo só olhando para o ar, pensando na vida. Sem estar hiperestimulado com alguma coisa, com uma rede social, com uma TV, com uma série, Parece que o tempo todo buscando um refúgio para não pensar em coisas que são importantes. Então, essa é a primeira dica, assim. Todo o resto vem depois desse primeiro contato com você, esse contato íntimo com você. Porque não adianta você pegar, em livros de autoajuda, assim, faça isso porque isso vai te fazer bem. Vai te fazer bem. Meditar vai te fazer bem, ter um hobby vai fazer bem, atividade física vai te fazer bem, isso é óbvio, já tem muitos estudos que mostram. Mas se você não se conhecer a ponto de entender o seu funcionamento, é muito difícil você colocar esses hábitos em dia, colocá-los em prática. Então, o primeiro ponto é investir em autoconhecimento. Isso pode ser feito através da ajuda de um psicólogo ou não, mas investir em autoconhecimento. Sim, eu vou aproveitar 2 pontos que vocês colocaram, mas de um exemplo do que você deu agora, que aconteceu na semana passada, num atendimento. E a gente fala, por exemplo, assistir uma série que você gosta, é importante. E uma paciente falou, Fernando, eu não vou mais assistir série, porque quando eu começo, eu não consigo parar. Ela estava indo atrasada pro trabalho, eu não consigo, eu tenho que maratonar. Se eu não assim, então assim, não vou fazer isso, vou ler meus livros que eu gosto. Mas interessante porque é uma coisa tão simples. Eu falei, mas se eu me sentar na frente do negócio, na TV, para ver uma série, eu não consigo parar, ainda tô com essa dificuldade de controlar, enfim. Mas falou assim, mas eu adoro ler livro, então vou ler livro, tá? Enfim, da área do trabalho dela, livros de geral, de histórias e tal. Ela gosta do Senhor dos Anéis também, já falou que vai ler de novo o Senhor dos Anéis. Então assim, mas é interessante isso, que parte de um autoconhecimento. Falou, talvez isso aqui agora não vai rolar pra mim. Então eu prefiro, já que eu vou ficar muito ansioso, então aos poucos, a gente eu já conversei com ela, vamos começar com alguns filmes, a gente começa depois, mas já que o livro funciona pra você, faz isso agora e tá ótimo. Não deixar de fazer aquilo que traz prazer, de alguma forma, que é bacana. Mas é isso que você falou.
É o autoconhecimento. E aí, juntando na questão que a Era trouxe, quero começar uma pós-graduação, o tempo não vai mudar, né? As minhas 24 horas continuam iguais, né? Mas eu vou ler uma pergunta que a gente recebeu aqui, da Sabrina, que é minha aluna da graduação, inclusive. Ela falou aqui, né? Gostaria de ouvir dicas para cultivar uma boa saúde mental durante a correria que a gente tá falando agora, trabalho e faculdade. Porque a gente sabe, né? Período de faculdade. Eu sou de Jundiaí, fiz em Itatiba, aí tinha estágio, tinha trabalho, pegava o busão, né? Ia de fretado. Eu me lembro que, eu já devo ter contado isso em algum momento, né? Nas terças-feiras, é um dia que eu tinha uma janela, né? Nos 2 últimos anos. Aí eu ia de manhã pro meu estágio em Várzea Paulista, que é uma cidade vizinha aqui, para fazer estágio na área social. Aí de lá ia pro estágio hospitalar, que eu fazia. Aí de lá eu tocava num barzinho aqui em Jundiaí, no Maria Cachaça, que tem até hoje. Então eu tinha que sair de manhã, tinha um ninho na época com todas as coisas, equipamento, e isso era um dia, né? Eu lembro que eu tinha relatório que eu tinha que entregar relatório do hospitalar no dia seguinte. Aí eu tinha nos intervalos que eu tocava, eu tinha que fazer os relatórios no caderninho lá ainda, né? Então assim, só para dizer que claro que é uma correria, a gente sabe o quanto exige, mas o que a gente pode pensar de orientação prática, já pensando que é um estilo de vida? É justamente isso que a Era colocou, né? É uma decisão, né? Muitas vezes, é claro que parte dessas decisões estão fora. Então, às vezes, depende de outros elementos, tal. A gente não pode esquecer disso, né? Mas, enfim, como lidar? Como que a gente pode ajudar não só a Sabrina que perguntou, mas, né, outras pessoas que estão ouvindo. Tem bastante gente da graduação que ouve a gente, inclusive, né? E isso passa, né? Essa correria. Aí vem a outra correria, por isso que é padrão, né? Então, o que a gente pode falar para ela aqui? Olha, Fê, eu empatizo com ela porque foi exatamente a minha vida. Assim, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite e tal. Não tem uma fórmula, claro, e realmente é uma carga muito alta. Né, assim, e a gente viveu essa vida do outro lado, dando aula, né? Você ainda dá aula. Sim. Exatamente isso, né? Era exatamente esse perfil de aluno, que trabalhava o dia todo, estudava à noite. Então, grande parte eu diria que 80%, talvez, dos alunos, até mais, é quase sempre assim, né? Então, acho que a primeira coisa, seja gentil com você. Seja compassivo. Entenda que talvez vão existir momentos em que você não vai conseguir dar conta de 100% perfeito de todas as áreas da sua vida. E ok, entendeu? Porque 24 horas, gente, é isso. Né? Mas, né, tipo, o que você faz da meia-noite? Cara, espera que você dorme, entendeu? Não vai sacrificar isso. Então, você precisa cuidar do seu sono. Não vai pirar sacrificando excessivamente seu sono para estudar e tudo mais, né? Organização. Essa é uma boa palavra, Então, assim, quando você for na faculdade, aquela coisa do mindfulness, esteja presente, né? Quando você estiver na faculdade, esteja na faculdade. Faça o possível para prestar atenção na aula, faça anotações, tire dúvidas. Isso vai facilitar absurdamente o seu estudo para que você não tenha uma sobrecarga na hora de estudar para as provas e trabalhos e tudo mais. Quando você estiver no trabalho, tenta, né, desligar um pouco da faculdade. É super difícil, mas tenta focar no presente, e daí sim, né, atividades como mindfulness vai te ajudar nisso. Organize seu tempo de tal forma que talvez parte do seu final de semana você vai ter que se dedicar à sua faculdade, mas não todo final de semana. Você precisa ter um pouquinho de lazer. E você precisa cuidar de você. Então, assim, tenta fazer uma alimentação correta. A gente sabe como que é a faculdade, a gente sabe como são os lanchão. A gente viveu muito de lanchão, porque muitas vezes era o que dava para pagar ali para comer. Mas, assim, tenta o máximo que você for possível cuidar realmente do seu corpo, porque você vai precisar. E toma cuidado nas baladas, porque, né, assim, uma hora, assim, se você esgotar toda a energia, trabalhando, estudando, indo pra balada, uma hora a conta vai chegar ali no final do semestre. Mas acho que a principal coisa é seja compassivo. Nossa, eu não fui tão bem naquela prova quanto eu gostaria. Calma, respira. Peça ajuda. Peça ajuda pro professor, peça ajuda pro monitor que tiver, peça ajuda pro seu colega. E entenda que você está fazendo um grande sacrifício. E vai ser difícil e nem sempre você vai conseguir dar conta de tudo. E ok, as coisas vão melhorar. É bem interessante como essa relação entre trabalho e estudo, né, vida pessoal, vida particular, geralmente é o que está no cerne das questões relacionadas à saúde mental. E é interessante justamente a gente perceber, e aí eu vejo algumas mudanças nas últimas décadas, porque trabalhar e estudar
é a realidade da grande maioria das pessoas. Então, não é um fenômeno, não é uma situação inusitada. Eu fiquei em sala de aula 28 anos, eu sempre trabalhei e estudei. E eu sempre tive 2 vínculos, um vínculo na universidade pública e um vínculo numa universidade privada. Esse ano foi que eu pedi uma pausa de sala de aula para estar nessa coordenação de núcleo, mas trabalhar e estudar eu vejo de uma maneira muito mais leve, porque eu penso que tem a ver com as escolhas que a gente faz e de uma vida ocupada, de uma vida com sentido, de uma vida com significado, né? E o trabalho, ele também dá prazer. Acho que, né, sair um pouco dessa ideia do trabalho como sofrimento. A nossa cultura brasileira ainda tem uma visão muito ruim do trabalho. Muitas vezes é como se o trabalho não tivesse vida. Para mim é super gratificante chegar de noite, de tardezinha, eu parei de trabalhar, olhar para o meu cansaço, reconhecer, eu estou cansada, mas eu estou feliz, porque o meu trabalho tem significado, né? E essa correria, né, ela tirou da gente, eu acho que, inclusive, as gerações mais novas talvez não aprenderam, que é a contemplação, essa parada no tempo sem tempo. E quando a gente para, por exemplo, para contemplar o sol nascer ou um sol se pôr, eu não sei quantos minutos eu vou ficar ali. Então, é o tempo da vida que acontece, né? E quando a gente está ali vivenciando aquele momento, é como se a gente se desligasse dessa vida automatizada. Então, esse autoconhecimento que a Cíntia falou, que é perfeito, é essencial, ele nasce desse momento de contemplação. Só que muitas vezes nós temos significado esse momento de contemplação como perda de tempo. Se eu não estou produzindo, é um tempo que está sendo perdido. E a gente precisa buscar essa contemplação, porque senão eu não vou nem saber me olhar, né? E pensar que o que é que essa contemplação, o que é que esse autoconhecimento vai me gerar? Mudança nas minhas atitudes, mudança no meu posicionamento. Porque a gente fala muito do pensamento, é ótimo a gente conhecer o pensamento, a gente não se identificar com ele, saber que o pensamento é só um pensamento, mas muitas vezes a gente fica só no pensamento. E assim, muitas vezes no pensamento positivo. Só que um pensamento positivo sem uma atitude positiva, ele não serve para nada. Ele leva a gente para a ilusão. E muitas vezes, para mudar esse pensamento, a gente precisa começar na prática. Então, eu acho que uma atitude essencial para a gente ter saúde mental é atividade física. Não importa qual seja, o corpo ele é construído biologicamente para se movimentar. Eu não gosto de academia, mas eu preciso gerar um movimento. Sim, seja qual for a atividade que até que couber melhor na sua rotina, que você goste mais, né? Perfeito. Aquilo que seja aquele momento meu para dar movimento para o meu corpo, porque se ele não for estimulado ao movimento, ele vai parar mais rápido, mais cedo. Aquilo que a gente não usa atrofia. Então, atividade física. Alimentação. A gente tem péssimos hábitos de alimentação. A gente não percebe que muitas vezes aquilo que a gente come tem relação direta com o nosso humor. Olha a nutrição comportamental que tem trazido. Os estudos sobre a macrobiota têm mostrado. Então, muitas relações entre aquilo que as crianças estão se nutrindo e o TDAH, por exemplo. Então, se alimentar não é só matar a fome, mas é ter uma perspectiva de o que é que eu estou colocando de combustível nessa máquina aqui, que é esse corpo humano. Um terceiro elemento primordial, inclusive para a produtividade, é o descanso. E aí, de novo, como uma consequência da nossa relação de inimizade com o tempo, a ideia de que se eu estou descansando, eu estou perdendo tempo. Não estou produzindo, né? E muitas vezes gera até uma culpa de não fazer nada, né? E a gente precisa descansar. O nosso organismo, ele requer o descanso. A gente nem aprende, a gente nem memoriza o funcionamento do hipocampo sem o sono, e não é um sono de qualquer jeito. A gente precisa ter um sono de qualidade. Só que a gente está tão no futuro, como a Cíntia disse, a gente não está no aqui e no agora, que eu já vou deitar pensando no que eu vou fazer amanhã. E aí a necessidade de uma organização. E assim, tem visto que, principalmente entre relação e trabalho, como eu falei, não é um fenômeno novo, é um fenômeno, inclusive, muito comum. Só que a gente tem duas questões. Primeiro, a gente quer tudo com muita intensidade. Então, quando se inicia uma série, aí tem que acabar logo.
E se a gente não atentar, muda para o livro e se mantém a mesma intensidade. Sim. Então precisa ser tudo muito intenso, porque se não for intenso, ele não tem significado. E outra coisa também é que o nosso nível de exigência está muito alto. O nosso crivo de aceitação do que é bom está muito alto. É como se a gente quisesse tudo perfeito, né? O perfeccionismo tem sido valorizado como uma qualidade benéfica. Eu não tenho visto muito desse jeito, não. Porque a ideia de algo perfeito, de algo pronto, muitas vezes vai me levar para a procrastinação, para baixa autoestima, para a dificuldade de iniciar. Eu vou colocar tantas etapas para fazer algo, para ficar perfeito, que eu não vou conseguir fazer nunca. Então, quando a gente olha, aí isso eu vejo uma mudança mesmo de geração, né? Eu comecei a dar aula em universidade há 20 anos atrás, em 2003. O que se falava, a maneira como se vivia era com menos intensidade e com menos perfeccionismo. Então, a gente tem essa sensação que a vida ela era mais leve. Mas eu acho que tem muito a ver com essa intensidade das coisas, tem que ser muito. É tanto que, se a gente olhar, por exemplo, para o consumo de álcool, o que é valorizado não é o uso recreativo, é um entorpecimento. E a ideia de que para que eu faça algo, eu tenho que dar conta de tudo, que é uma ilusão, e eu preciso fazer tudo perfeito, porque se assim não for, não vai ser bom. E olha, juntando isso que vocês colocaram, porque o que você colocou agora, Yara, eu tinha até notado aqui, assim, a gente tinha falado assim que você tem que ser bom sempre, né? As pessoas às vezes, porque o mundo corporativo, a faculdade, né? Enfim, né? Você tem que ser destaque, mas não dá, né? Eu acho que esse é o ponto, além de não dar, não é saudável. Mais do que não dá, não é saudável, né? Você se esgota muito. E aí, quem tá ouvindo fala assim, legal. Falou de alimentação, de sono, mas eu estou trabalhando, fazendo faculdade, nessa correria, por isso a organização é importante. É claro que é um momento, vamos pensar em a porcentagem de população brasileira que consegue concluir uma faculdade, né? É baixa. Então, assim, se você pensar, então eu tenho que me organizar. Eu sei que pode ser, no caso da psicologia, 5 anos, né? Pode ser um período um pouco mais cansativo, por isso a organização é importante. Eu não vou conseguir apreender, né, com precisão, com profundidade, tudo, porque é muita coisa, né? Eu mesmo, na faculdade, eu sempre fui aquele aluno de ler mais, o professor citava um artigo, esse eu ia lá e lia, porque eu estava na iniciação científica desde o começo já, né? Então era perfil e tal, mas algumas coisas, algumas disciplinas que não eram tanto o meu foco, obviamente você tinha um pé diferente ali na coisa. Mas organização, e aí do que a Cíntia comentou de o lanchinho que a gente faz, bom, eu tô nessa vida até hoje, né? Porque eu trabalho, eu atendo, aí tem as consultorias, tenho coisa, e vou dar aula à noite, ou dou aula de manhã, né? Então assim, eu sou o professor da salada, né? Na sala dos professores, que tem outros cursos lá também, né? Não é só de psicologia, o pessoal já me apelidou de o professor da salada aí, porque eu levo minha salada. E tem lá 15 minutos de intervalo, eu vou, abro minha salada, como minha salada e volto. E muitos professores falam, eu queria ter essa disciplina de fazer, é só fazer. Eu levo nem 5 minutos fazer uma salada. Eu alface, às vezes coloco um frango no meio, vai ser rapidão. Claro, você tem que parar, tem que fazer. Muitas vezes eu faço de manhã, porque eu sei que eu vou sair, vou ficar o dia todo fora, tem uma bolsinha térmica lá, mas acho que por isso que o planejamento é importante. Aí, eu não consigo, aí vai lá, compra aqueles lanches na máquina, compra qualquer coisa, e aí vem toda a consequência, né, que a gente tá falando, então de saúde integral. A gente me conhece há muito tempo de problemas de estômago, né, eu nunca mais tive problema de estômago, né, há muitos anos, porque eu mudei a alimentação, mudei a atividade física e tudo mais, e consequentemente o humor melhorou. Porque eu vivia com dor de estômago o tempo todo. Como é que alguém fica de bom humor dessa forma? Então, acho que é legal pensar nisso, que são dicas bem práticas, no sentido de estar... E o que cabe no seu dia a dia? Né? Às vezes aquilo, quando eu era estagiário lá, eu tinha que sair de manhã e já tinha que pensar, eu vou precisar de tudo isso aqui o dia inteiro, então eu vou precisar levar tudo. Acho que tem esse ponto do que fazer. E aí eu vou aproveitar, então... Ô Fernando, pode falar. Vou aproveitar só... Colocar um tiquinho aí de pimenta baiana nessa questão do planejamento, que é algo assim, muitas pessoas me procuram justamente para fazer esse planejamento. Legal. Eu quero fazer o planejamento da minha vida, quero fazer meu planejamento mensal, meu planejamento semanal. E a gente tem visto essa necessidade, sim, porque o planejamento traz para a gente segurança. A gente não constrói uma casa sem fazer a terraplanagem de um terreno. Só que tem 2 elementos importantíssimos. Primeiro, eu não consigo fazer um planejamento
sem autoconhecimento. E eu vejo muita Tem que conhecer o terreno, né? Tem que conhecer o terreno. E eu vejo muita gente, principalmente nas redes sociais, disseminando dicas que não servem, porque serve para um tipo de vida, não serve para mim. Serve para um tipo de pessoa, não serve para mim. Então, a ideia de o planejamento, muitas vezes, muitas pessoas fazem o planejamento, mas fazem um planejamento sem autoconhecimento, ou então fazem um planejamento idealizado. Sim, muito genérico, muito idealizado, acho que é uma boa palavra. Muito idealizado. Pouco prático, como né? a vida o dia que eu gostaria de ter. Aí coloca lá, levantar às 5 horas da manhã. Tem gente que não vai conseguir levantar às 5 horas da manhã. Né? E é possível a gente ser produtivo levantando qualquer horário, porque não é o horário que a gente levanta que vai designar se a gente vai ser produtivo ou não. Se para ter sucesso, acordar às 5 horas da manhã fosse resultado, desse resultado, eu tava feito. Aí tava beleza, né? Se fosse tão simples assim, né? Organizar suas ações não, porque é só levantar às 5 horas da manhã e não é. Então, planejamento, para funcionar, ele precisa de autoconhecimento e eu preciso sair da comparação com a vida da outra pessoa. Então, eu preciso olhar para a minha vida real, tá? Olhar para a minha vida real e fazer que esse planejamento ele seja funcional. E o segundo aspecto é que muitas vezes as pessoas fazem um planejamento como se fosse o controle da vida. A determinação de que as coisas vão acontecer assim porque eu quero que assim aconteça. E aí acaba gerando muita frustração também. Aí acumula a frustração de um planejamento que não é real, porque é baseado numa vida que eu gostaria de ter, num dia que eu gostaria de ter, e não no dia que eu tenho. E também a ideia de que o planejamento ele é algo estanque, como se ele fosse uma camisa de força no tempo. E o sinônimo de planejamento precisa ser flexibilidade. O planejamento ele precisa ser flexível. Então, eu vou olhar para o contexto, eu vou olhar para o terreno, vou decidindo as coisas, vou agindo, mas existe um monte de variáveis que não estão no meu controle e que eu vou precisar durante, de repente, até vários momentos do meu dia, olhar para esse meu dia planejado e pensar assim, isso aqui não vai ser possível mais hoje. Eu vou deslocar para onde? Isso daqui agora, que eu não pensei que seria a prioridade, acabou se tornando a prioridade do dia. Então, isso daqui eu vou precisar deixar de fazer essas coisas para fazer isso. E prioridade é uma só. Essa coisa de dizer aí, elenque e defina 3 prioridades por dia. Isso não é funcional. Porque prioridade é o que eu vou fazer primeiro. E a gente só consegue fazer uma ação de cada vez. Então, a gestão, ela não está no tempo, né, Fê? 24 horas ao dia. É isso aí. 24 horas. Não tem nada que eu faça que vai fazer esse tempo esticar ou diminuir. Então, a minha gestão, ela precisa ser focada nas minhas ações. Eu gosto muito dessa ideia de flexibilidade, não só para planejamento, mas certamente é uma variável fundamental, né? A gente sempre diz, né? Assim, saúde mental é flexibilidade cognitiva, flexibilidade de ações, comportamental e tal. E é isso, porque a gente tem que... É uma coisa que a gente sempre trabalha com os nossos pacientes. Foca naquilo que você tem controle, porque é o que você consegue manejar comportamentalmente, emocionalmente e tal, porque tem uma série de variáveis que você não tem. Então não adianta você ficar focado naquilo que você não tem controle, né? Você só vai passar e gastar uma energia mental, emocional gigantesca focando em coisas, mas e se ele não me responder? E se não der certo? E se não, né? Assim, não adianta, né? Assim, então, assim, foque naquilo que você tem controle, sabendo que você tem que ser flexível. Você vai ter que ser flexível diariamente, muitas vezes por dia, para você conseguir sobreviver um dia de cada vez. Porque senão, você vai se tornar exatamente essa pessoa. Porque as pessoas, eu concordo com você, né? Assim, as pessoas, elas confundem disciplina com rigidez. Uhum. Então, para eu ser... Não, eu sou super disciplinado, eu faço isso. Que bom que você consegue fazer tudo, mas assim, não é sinônimo. Não são sinônimos, né? Assim, você pode ser extremamente disciplinado e bastante flexível. E é o ideal. Como diria Renato Russo, né? Essas duas características. Disciplina e liberdade, né? Verdade. Disciplina e liberdade, exatamente. Disciplina, liberdade.
Então, a capacidade que a gente tem de recalcular a rota sempre que necessário, Legal. esse é o ponto que a gente quer trazer para vocês, pessoal. É necessário com muita frequência. Replanejar, recalcular rotas é necessário quase que diariamente. Em algum nível. Em algum nível diariamente você vai precisar. E flexibilidade a gente tá falando de saúde mental, né? Flexibilidade é sinônimo de saúde mental. Quando era atrás essa metáfora do terreno e tal. Eu me lembro quando eu fui casar, isso faz tempo já, né? Meu pai era vivo ainda e tinha um terreno, né? Que era do meu pai. E a gente falou, vamos construir ali. Não construímos, tá? A casa não saiu, a gente foi para outros planos, né? Mas antes desses planos mudarem, tinha lá um terreno todo, né? Vamos fazer a terraplenagem e tal. Aí um amigão meu, fez o projeto e tal. Ele tinha acabado de se formar na época em engenharia. Enfim, resumindo a história, que o cara foi fazer a terraplenagem, tinha um muro do vizinho. Ele falou, não dá para avançar mais aqui porque vai pegar a estrutura do vizinho. Aí teve que voltar a refazer todo o planejamento para fazer. Aí tá, então faz de novo, tal. Aí do outro jeito vai dar. Ah, mas esse jeito não vai dar porque tem a caída lá no final. A gente teve que replanejar umas 5 vezes, né? E é super normal, né? O meu amigo lá falando pra mim que no fim das contas a gente nem fez a casa. Então assim, vamos alugar um apartamento. No fim a gente fez financiamento no apartamento, que era o mais viável e ok, né? Eu acho que esse processo, né, de flexibilidade tem a ver com isso, né? Se você só sabe resolver de um jeito, quando a coisa muda, e vai mudar, né, você vai sofrer. Essa frase, eu brinco com Legião, né, obviamente, que eu adoro a Legião Urbana, mas porque eu não entendi essa frase no começo, disciplina e liberdade, né, mas aos poucos você vai percebendo que é justamente isso. Eu sou um cara muito disciplinado, sou um cara eu gosto muito de programar as coisas e tal, me dá uma certa sensação até de controle, mas eu sei que grande parte das coisas não vão acontecer daquela forma. Eu sempre me comprometo, né, eu me comprometo com o processo, o resultado nem sempre depende só de mim. E é difícil porque o mundo corporativo que a Era trazia, às vezes não fala isso, a competitividade não fala isso, né? Mas assim, então assim, eu vou ter o corpo assim em um ano. Se compromete com o processo, em fazer o exercício todo dia, em acordar e se alimentar bem. O resultado, porque tem outras variáveis, né? Eu falo que é um autorrelato, né? Pô, eu queria estar um pouco mais magro já hoje, né? 4 anos com exercício físico, mas foram 39 anos comendo errado sendo sedentário, né? Peraí, então tem um processo aí, mas eu me comprometi com o processo. Eu treino sempre, regularmente, não todo dia, que tem que ter descanso até no corpo, né? Tem que ter descanso pro corpo também, mas assim, alimentação, isso eu consigo, isso só depende de mim. Então eu consigo fazer. Agora, o organismo já tá outro e por aí vai, né? Então acho que é legal quando a Cíntia fala, cara, você se compromete com aquilo que tá na sua mão, que tá no seu controle. Eu vou aproveitar que a Sabrina, não contente com uma pergunta, mandou 2. E essa outra pergunta acho que é muito pertinente porque a gente tá falando. Então vou ler aqui, ó. Psicólogos podem apresentar uma maior tendência em negligenciar sua própria saúde mental? Penso num contexto por estudar muito sobre como as pessoas funcionam, até ter um contato com atendimento clínico, né? O profissional pode acabar anestesiando quando passa a precisar do cuidado de si mesmo, né? Acontece mesmo? Como evitar? Como cuidar disso? Achei ótima essa pergunta, né? Eu atendo bastante psicólogo na clínica, né? Hoje, atualmente estou pausado, né? Mas vou voltar a fazer terapia em algum momento, obviamente, né? Fiz sempre que preciso, não é só sempre que eu preciso, às vezes é manutenção mesmo, né? A gente atende muita gente, né? É importantíssimo, né? Fazer terapia. Mas enfim, psicólogos tendem a negligenciar. O que vocês acham? O que vocês veem no dia a dia aí? Eu tenho uma opinião que é só uma opinião, né? Mas enfim, o que vocês percebem? Eu particularmente, tá? Não acho que é uma questão só do psicólogo, tem muita gente que negligencia. Mas talvez o psicólogo, eu vou emendar, fala a pergunta que eu tô respondendo. Bom, é só opinião, né? Mas a Yara falava questão do trabalho. Eu falo muito isso em psicologia organizacional, nas empresas, dando aula, que a gente realmente é educado a entender que o trabalho é uma coisa ruim, né? O famoso hashtag sextou é isso, né? Sextou, posso ser feliz, não preciso mais trabalhar esses 2 dias, né? Então a gente é meio condicionado mesmo a isso. Não preciso me matar lá, mas eu preciso encontrar uma forma, como a gente falou, de flexibilidade e tudo mais, né? Eu acho que tem um pouco em decorrência disso também, né? Dessa questão de romantizar um pouco esse sofrimento e tal. Mas o que vocês veem, enfim, da percepção de vocês? E será que a gente negligencia mais que os outros? Não acho que a gente negligencie necessariamente. Eu acho que a gente entra em contato com variáveis e fatores bastante estressantes, com uma sobrecarga sobre dor,
e muitas vezes violência e todo tipo de problemas reais que as pessoas passam, tá? E eu acho que uma parte dos psicólogos, eu não sei se por falta de conhecimento adequado durante o período de graduação, ou, né, uma certa arrogância em algum momento da sua vida, acha que não precisa mediar direito isso que ele está sentindo quando ele atende os outros pacientes. E isso acaba começando a tomar conta dele de uma forma exacerbada. Então, assim, eu acho que pode ser, assim, eu lembro de escutar discurso de alunos, assim, não, é que a gente conhece, né? A gente sabe como funciona, né? Então é quase assim, não vai me atingir, o que é muito perigoso para qualquer pessoa. Então esse é um perigo específico. O tipo de trabalho que a gente trabalha com o ser humano, a gente trabalha com o ser humano em sofrimento. Isso tem uma tendência a gerar um burnout também. Então isso também é um ponto. Mas eu acho que, como você disse, o ser humano, de uma forma geral, negligencia a sua saúde mental. Nós fazemos parte dessa classe. Nós fazemos parte das classes seres humanos, né? Nós fazemos parte da classe ser humano, tá? Mas eu acho que pode faltar um pouquinho de autoconhecimento, sim, para o psicólogo entender quais são os seus limites. Depois a gente pode falar em algumas dicas para que isso não aconteça, né? Vou deixar a Yara refletir sobre isso. Mas me parece que a gente é muito mais uma característica humana do que uma característica da nossa profissão. Não sei se eu estou muito otimista em relação a nós mesmos. Eu concordo, Cíntia. Eu concordo, né? Inclusive, quando eu falei sobre esse cuidado que a gente tem com a doença e não com a saúde, é justamente isso mesmo. A gente só procura quando já está sentindo algo, né? E a ideia também do serviço do profissional de psicologia é eu preciso, eu não preciso. É a necessidade. Agora, sim, tem alguns pontos que me inquietam bastante, né? O primeiro é quando, por exemplo, eu estou em sala de aula e eu vou iniciar um estágio que a gente pergunta quantos alunos daquela turma já estão no processo psicoterapêutico, né? Pelo menos a minha realidade nos anos que eu passei ministrando aula de psicologia é que é a grande minoria. Se a gente for para os professores, fazer uma, né, identificação rápida. No quadro de professores que são psicólogos, que trabalham com a psicologia, quantos fazem psicoterapia? A minha realidade também é uma minoria. Isso me dá uma sensação ruim. Aqui eu peço bem licença, uma licença bem grandona, para compartilhar meu sentimento. Isso me dá uma sensação ruim, porque é como se eu não experienciasse aquilo que eu vendo. É como se eu não vivesse aquilo que eu estou ofertando ao outro. Se fala muito sobre a desvalorização do profissional. E eu penso que quando eu, profissional de psicologia, não usufruo dos serviços de psicologia, eu estou justamente desvalorizando a minha profissão também. Então, na minha realidade, a gente tem um número menor de profissionais de psicologia. E eu vou trazer um dado, inclusive, no núcleo de acompanhamento psicopedagógico, que eu faço numa faculdade, que como são 11 cursos, o curso que menos alunos procuram é o curso de psicologia. Inclusive, eu chamei o coordenador no final do semestre passado, né, e compartilhei esses dados. Olha, aqui é o de direito, os alunos de medicina, inclusive direito é que os alunos mais procuraram. Então, assim, eu tenho dados, pelo menos dessa realidade, que tem mostrado isso. Um outro ponto também que eu acho importante é que se tem falado mais sobre saúde mental, eu concordo com o professor Fernando quando ele falou do preconceito, a gente tem, né, vivenciado situações de menor preconceito, o que tem feito com que muitos profissionais de saúde, principalmente médicos, enfermeiros e principalmente psiquiatras, tenham procurado o serviço de psicologia e compartilhado isso. Então, eu atendo alguns psiquiatras e é interessante que eles relatam o seguinte, que quando eles indicam psicoterapia para os pacientes, para os clientes, eles questionam, ô doutor, e o senhor faz? Ô doutora, e o senhor faz? Então, é um nível de relacionamento que pergunta. E quando eles dizem faço, aí eles dizem assim, então eu quero fazer com a profissional que você faz. Então, olha a importância de se falar sobre isso.
Então, se o médico psiquiatra que cuida de mim faz psicoterapia, então é como se fosse até um alívio fazer isso também. E um outro ponto que esse me angustia profundamente é o que Cíntia falou de uma maneira que assim, é como se a gente estivesse acima das condições humanas, como se a gente não fosse se envolver, eu não vou é como se fosse uma anestesia mesmo, aí eu não vou sentir. Eu não quero não sentir. O dia que eu deixar de sentir, eu deixei de ser humana e eu não quero. Eu não quero é adoecer, eu não vou levar para mim. Aí é uma outra questão. Mas o fato de não existir uma obrigatoriedade, eu não concordo com uma obrigatoriedade, mas eu acho que a gente precisava trabalhar mais e melhor sobre isso, de um processo psicoterapêutico tem contribuído, eu considero que contribui com a nossa negligência sim. Aí eu não sou obrigada a fazer, então é como se eu não precisar. Só que tem algo lá no nosso Código de Ética, né, no artigo 2º, letra A, que o primeiro é fazer cumprir o código, e o segundo é que a gente só pode assumir responsabilidades profissionais que a gente tenha competência, condições pessoal, teórico e técnico. Então, quando eu penso em condições, em competência teórica e técnica, eu estou falando de instrução, de faculdade, de curso. Mas quando eu falo de competência, de condição pessoal, eu estou falando de autoconhecimento. Eu estou falando de um relacionamento comigo que vai me dar condição de avaliar se eu quero ou não prestar aquele serviço. E aí é onde eu acho que o fazer psicoterapia durante a graduação é uma postura ética, é uma conduta ética. Não é uma obrigatoriedade no campo da legalidade, mas eu entendo como uma obrigatoriedade ética. É tanto que, enquanto eu estive como professora de estágio, eu só aceitava aluno que estivesse em psicoterapia. Era a condição para fazer estágio comigo. Porque é justamente o momento, né, que muitas situações acabam no cruzamento das histórias de vida e que muitas vezes as feridas começam a surgir, e é onde muita gente começa a pensar em desistir do curso. E eu acho assim... um momento de inexperiência. Isso. Inexperiência pela idade, pessoas muito jovens, inexperientes com a vida, inexperiências técnicas e teóricas, que também impedem que ele consiga se proteger nesse momento. E é exatamente isso que eu ia falar, assim, e eu acho que é difícil, eu diria que para mim nem é possível a gente fazer o que a gente faz sem em algum momento, não precisa ser, eu sempre sou um defensor que a psicoterapia é importante, não precisa ser a vida inteira, toda a vida, mas eu acho difícil a gente não ter esses momentos, porque a gente vai precisar cuidar de quem cuida, né? E aí, das duas questões que vocês trouxeram, né, quando a gente coloca assim a própria questão a gente ouve muita coisa, né? A gente tem que ser muito flexível. Eu, pelo menos, a minha experiência, né? Eu falo assim, a gente tem que buscar essas soluções, ajudar, né? Mas você tá vendo coisas diferentes, o próprio questionamento socrático dentro da TCC, né? Você é treinado a pensar de uma forma questionadora, flexível. A gente está ensinando o paciente a fazer isso dentro, por exemplo, do questionamento socrático. Então, assim, no meu caso, isso me ajuda. Porque quando eu tô ali com as questões, tá, isso ajuda, você já tem um pensamento. Não quer dizer, né, que o que a gente falou, a gente já sabe como faz, a gente não está isento de sofrimento. Né? E aí acho que vem essa questão que a Yara trouxe. Eu me lembro, é muito difícil. Aí os alunos vão falar assim, é difícil fazer terapia porque não tem dinheiro e tal. Sim, mas tem várias alternativas para isso, né? Às vezes às vezes um serviço de escola você não pode do seu curso, vai de outra faculdade, se for, né? Aqui a gente atende alguns alunos, né, na faculdade que é de outra faculdade, né? Então eles não podem fazer lá, eles vão fazer em outra faculdade. Acho algumas alternativas, enfim, eu acho que eu acho que é necessário realmente, até pra gente conseguir manter um pouco isso dessa forma, um pouco mais... E assim, a questão ética que a Yara trouxe, importantíssimo. E aí, vamos voltar nesse tema. Quando a Cíntia falou, eu até marquei aqui, Cíntia, para não esquecer essas dicas para isso não acontecer, que você falou, a gente pode aprofundar um pouquinho mais, porque eu acho importante, por exemplo, enquanto, né, que sejam estudantes ou jovens terapeutas, né, mas aí sintetizando um pouco isso, não é que a gente não cuide da saúde mental, eu acho que a minha visão é até um pouco o contrário disso, eu acho que por a gente estudar, tal, isso ajuda, te instrumentaliza, é claro, tem questões pessoais. Se tem uma dificuldade muito grande, eu falo assim, psicoterapia, a avaliação eu faço, mas psicoterapia de crianças eu não faço. Eu fazia ela no começo,
depois que eu tive filhos, eu não quis mais fazer. É uma limitação minha, assim. Eu acabo me envolvendo, eu prefiro não fazer. A avaliação para mim é tranquilo, né? É uma outra metodologia, né? Alguns adolescentes eu atendo, um pouco mais velhos, assim, 15, 16, eu até atendo. Não tem demanda, mas como eu tenho bastante adulto, né? Mas criança eu não atendo. Justamente por esse ponto, assim, eu acho que o meu modelo de trabalho, ou pelo fato de depois de ter filho a gente ter uma visão diferente, eu prefiro não atender mais. Você tem que ser sincero com você, né? Tem o Zé, que é nosso amigo também, fala assim, tem alguns casos que eu tenho dificuldade de atender, eu encaminho, né? Que pra mim pegam de uma forma diferente e tudo mais. Mas eu não queria deixar passar essa não, que eu acho que essas são questões de ouro pra gente conversar um pouquinho, encaminhando pro nosso final aqui, que a gente vai falando, não para mais, né? Bom, começa com um processo de autoconhecimento que o psicólogo, ou o estudante de psicologia, ou o jovem psicólogo, tem que estar em dia, né? E ainda que o autoconhecimento não venha só através do processo de psicoterapia, ele é um padrão ouro para isso. Né? O processo de psicoterapia é uma das melhores formas de você buscar um bom nível de autoconhecimento de uma forma bastante saudável e conseguir resolver também, não só se autoconhecer, mas também resolver questões. Então, primeira coisa, concordo com a Yara, é uma postura ética com a sua profissão, você optar por fazer psicoterapia em alguns momentos, mas no início, principalmente, final da faculdade, início do processo, né, da sua profissão, com certeza. Buscar rede de apoio qualificada, supervisão e conversar com colegas de forma ética, claro, sempre mantendo o sigilo dos seus pacientes, mas trocar ideias no início, expor as suas fragilidades na supervisão, o que está te incomodando, né? Enfim, transferência, contra transferência, seja como quiser chamar isso teoricamente, mas assim, expor isso para que você possa consertar o que puder ser consertado, para que você consiga aprender a regular isso de uma forma adequada, porque é possível, a gente aprende tecnicamente a fazer e a controlar grande parte da forma como isso nos atinge e da forma como isso nos impacta. Concordo com a Yara, não é não sentir. E eu acho que às vezes a gente peca como professor, que muitas vezes é passado dessa forma em sala de aula e não é isso a realidade. É você aprender, o impacto disso não te adoeça. Eu concordo plenamente, eu estou usando inclusive as mesmas palavras que ela, porque é exatamente isso. Tá? Essas duas coisas são fundamentais. Eu acho que quase inegociável no início de qualquer profissão, né? Ou até mesmo durante o processo. Então, psicoterapia e supervisão ou ajuda qualificada com outros profissionais da área da saúde mental. E daí, cuidar da sua saúde mental como qualquer outra pessoa cuida. Atividade física, práticas de autocuidado, efetivamente, cuidar da alimentação, meditação e prática de mindfulness, que é uma forma bastante eficaz, né, de cuidar de si mesmo. Aceitação, que eu acho que é isso que você disse. Entender os seus limites. Você não precisa atender todos os pacientes que chegaram até você. Claro que você não pode se negar a atender todos, porque daí significa que você não dá também, né? Seja a sua área, né? Talvez você tenha que mudar de área nesse caso, né? Tem que mudar de área, tudo bem, se tiver que mudar de área, mas assim, né? Mas existem pacientes, existem situações, que nos deixam desconfortáveis. Colocar limites também. Colocar limites muito claros, profissionais, com os seus pacientes. Principalmente hoje em dia, numa era das redes sociais e do WhatsApp, né, muito facilmente. Então, aquele paciente que continuamente te acessa em momentos fora do setting, nem sempre por urgência, né, e por uma necessidade, às vezes até dos próprios sintomas dele, você tem que estabelecer limites muito claros, profissionais, porque senão você vai adoecer, né? Senão você vai ser uma pessoa que vai trabalhar 24 horas por dia. Eu tinha um paciente que uma vez ficou muito chateado, ele faltou da sessão, porque ele me mandou uma mensagem às 2 horas da manhã e eu não respondi. Eu falei, olha, eu estava dormindo, mas eu não iria responder. Pois é. Porque não é essa forma como a gente trabalha. Então, só que também esses limites profissionais, um bom supervisor, né, uma boa pessoa que vai te ajudar numa mentoria, vai também te ajudar nesse processo. Eu acho que são essas, basicamente. E uma boa educação continuada. Sim, isso. A gente não aprende tudo numa faculdade.
por melhores, mais incríveis que sejam os seus Até porque a ciência vai evoluindo muito, né? As técnicas. Então, tudo. invista em mais conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor psicólogo você vai ser, e você vai saber também separar questões emocionais e pessoais. Conhecimento é vida, né? Seriam essas dicas, eu acho. Perfeito. Eu quero aprofundar uma dica da Cíntia aí, sobre o uso da tecnologia, Cíntia. Por favor. Acho que em relação a esse nosso tema de hoje, eu acho que é primordial justamente a gente pensar a nossa relação com a tecnologia. Se a gente for buscar lá na história, a justificativa da tecnologia seria justamente trabalhar pelo humano para que ele tivesse mais qualidade de vida. E quando a gente olha hoje para o campo do adoecimento mental, o uso da tecnologia é um dos elementos primordiais de adoecimento. Tá no top. Então, tá no top. E do adoecimento infantil, o que para mim é uma gravidade ainda bem assustadora. E uma reflexão que é, se a tecnologia ela foi criada para servir a humanidade, por que é que nós nos tornamos a serviço da tecnologia? Então, pensar em produtividade, pensar em qualidade de vida, pensar em saúde mental é justamente assumir o controle daquilo que está sob o meu controle. E a tecnologia precisa estar sob o meu controle. Então, e quer perceber o quanto a tecnologia te controla? Aí eu vou deixar aqui uma sugestão mesmo para quem está nos ouvindo já colocar em prática agora. Desabilita todas as notificações e percebe o que é que você sente. Por quê? As minhas habilitações, inclusive, são bem selecionadas. Por causa de paciente, inclusive. Então, e aí, como a vida é uma só e a gente tem a função, a área profissional e a área pessoal, os limites, as fronteiras, muitas vezes elas não são bem estabelecidas e às vezes são desrespeitadas. Mas eu acho muito importante a gente perceber como é que está a minha relação com a tecnologia quando eu desabilito totalmente as notificações por um tempo. Porque se isso me gera angústia, se isso me gerar sofrimento, se isso me gerar dor, eu estou vivendo em função da tecnologia. Então, é o celular que está me controlando, enquanto ele é para ser um objeto, uma ferramenta controlada por mim. A tecnologia ela precisa ser a nosso serviço. Então, colocar, e aí a gente muitas vezes faz um mau uso já começando de manhã cedo. A gente já planeja um auto-engano, a autossabotagem de manhã cedo. Então, se eu preciso levantar às 6, por que é que eu vou ativar o modo soneca? O que é que eu já estou estabelecendo de comando para o meu cérebro? Como é que eu estou condicionando o meu comportamento já de manhã cedo? Porque se eu estou ativando o modo soneca, eu já estou dizendo que o primeiro alarme não é para ser obedecido. Não precisa só obedecer, né? É para ser desconsiderado. Então, olha o nível de desconhecimento que a gente vive da gente. Então, entender que a tecnologia, ela está ao meu serviço. Agora, se eu tenho uma profissão, que é parte da minha profissão, que está à disposição 24 horas, eu preciso desenvolver recursos e estratégias para lidar com isso. Sim, tá? Mas é legal, Yara, o que você falou, porque quando eu falei dessas notificações, é justamente porque, assim, claro, tem paciente que a gente vai precisar ter uma atenção. Agora as coisas estão controladas nesse ponto, mas são alguns meses atrás, estava com 2 pacientes com ideação suicida. Então, assim, eu preciso estar disponível, né? Eu sei da minha função dentro daquela situação e tal. E é por isso que as notificações eu recebo do WhatsApp, porque assim, todas as outras não recebo nada, assim, tá tudo silenciado, né? E algumas do WhatsApp também, né? Eu vou selecionando ali, mas justamente esse ponto, eu acho que é importantíssimo, né? Porque você gera uma preocupação e uma ansiedade gigante em cima daquilo, né? E no começo, assim, eu tinha aquele impulso, né, de ficar olhando, e hoje eu controlo muito mais. Tanto é que, às vezes eu vejo pelos relatórios de acesso, né? Assim, é bem menos do que era, né? Eu controlo bastante isso, mas é importantíssimo. E sabe, você falou uma coisa, uma das questões que a gente estabeleceu aqui ontem, né, com a família, foi justamente assim, não tomar café da manhã com o celular. Que era uma coisa, né? Eu tenho costume de ver muito vídeo e tal, né? Tanto de questões de estudo, mas também de humor, né? Eu gosto de ver coisa de humor, stand-up, enfim. Então eu tinha esse costume e tal. Às vezes, agora as crianças estão de férias, mas assim, cada um tinha o seu horário, né?
Então, assim, mas vamos combinar de assim, vamos acordar, vamos tomar nosso café, depois a gente vê isso, né? Assim, um pouco do que a se colocou, né? Nossa, se é uma coisa muito extremamente urgente, eu tenho um modo de sono que não vem notificação, só vem notificação da família da minha mãe e tal, da minha irmã e da minha esposa. O restante, qualquer pessoa que mandar não vai chegar nesse horário do que tá no horário de sono, justamente assim, né? Poxa, é um momento de descanso. Mas acho legal isso que você colocou, Yara, que a gente começa a ficar muito dependente, né? Inclusive entrou no DSM isso, né? Uma questão da dependência da informação, né? Eu preciso ficar o tempo todo, então conseguir lidar com isso é excelente e o mundo pede que a gente seja assim, né? Então a gente tem que entender, tem profissões, como você falou, tem situações que isso é necessário, mas acho que é importante entender e modelar isso, né? Porque, na verdade, essa dependência dos celulares, né, da tecnologia, ela serve um único Deus, né? Que são as grandes big techs que captam todos os nossos movimentos ali e vendem essas informações. É por isso que foi produzido para a gente se tornar tão dependente. Eles precisam que a gente... Quantidade de informação grande, né? Todo conectado. Então, essa é a única função. Então, eles criaram uma dependência para que isso fosse vendido, e obviamente isso é dinheiro. E é só isso. A gente não precisa. A gente viu tanto tempo sem. A gente não precisa. Claro, facilita. Pacientes, eu me comunico através do WhatsApp com todos eles. Facilita muito a nossa vida. E é muito mais fácil o acesso, né? Certo, mas a gente não precisa. A gente não tem a necessidade de. Facilita ter um Waze no seu celular para você caminhar por aí, sim, porque, né, numa era pré-histórica, né? Quanto usar a guia 4 rodas? Mapa, assim, eu tentando descobrir, era muito difícil, tá? Mas, na maior parte das vezes, a gente realmente não precisa. Assim, a minha meta para já faz algum tempo, mas eu brinquei aqui para 2024, mas na verdade já tenho feito isso há algum tempo. É toda semana diminuir o uso. Então, assim, parece diminuir o uso, nem que seja 1%. Você diminui o uso. Ou seja, eu estou ficando cada vez menos dependente desse aparelho. Então, essa é a minha meta de vida ultimamente, porque eu acho que a gente consegue ser muito mais feliz longe, porque ele realmente tem uma capacidade gigantesca de gerar estresse, né? Muito bom. Gente, a gente com certeza teria muito mais para falar, e justamente por isso, né, a gente sempre deixa algumas dicas aí para quem quiser aprofundar, tá? Então nós vamos para nossa sessão Fala-me Mais sobre isso, né? Então quem quiser deixar uma dica aí para quem estiver ouvindo, enfim, que seja livro, filme, artigo, o que for, para que a pessoa possa aprofundar e continuar pesquisando e se informando sobre o assunto. Fale-me mais sobre isso. O primeiro ponto que eu ia falar é o site do Janeiro Branco, né? Esse ano é o Saúde Mental enquanto há tempo. Tem bastante informação lá, de maneira geral, sobre saúde mental, né? É o mês da conscientização sobre saúde mental. Então acho importante, dá um pulinho lá, vai estar no link aqui do episódio, janeirobranco.com.br, dá um pulinho lá, tem bastante material, e tem o Janeiro Branco também no Instagram, @janeirobranco. Então dá para ter bastante informação específica da campanha e tal, mas também o ano todo eles não postam coisa só em janeiro, não trabalham só em janeiro, né, obviamente, mas tem bastante material que vem sendo ações, inclusive, de repente, eventualmente vão ter ações aí perto de onde você está, então é interessante se informar sobre isso também. Acho que uma dica bem prática, baseado até muito no que a Yara disse também, tentem uma desintoxicação das redes sociais, tentem. Não precisa começar, né, cold turkey, mas assim, de repente começa desativando as notificações do Instagram. Desativa por um dia ou final de semana as notificações do WhatsApp. Né? Assim, tenta sair de casa para ir para um parque sem o telefone. Pequenas ações como essa que com certeza vão aumentar muito a sua qualidade de vida e a sensação do bom bem-estar, né? Aquele bem-estar que a gente realmente busca, que é o bem-estar de paz, de serenidade, não necessariamente de euforia ou de excitação, que é exatamente o que a tecnologia muitas vezes produz, né? Uma excitação e não necessariamente uma desaceleração. E eu quero deixar aqui uma sugestão, que é desenvolver o tempo da contemplação. Sair desse automatismo, buscar e perceber, inclusive, o movimento da natureza. Mesmo no estande de São Paulo, é possível a gente ver assim.
A gente tem plantas, a gente tem flores, a gente tem as árvores, Com certeza. a gente tem os animais nos mostrando sobre as estações da vida. Então, eu penso que muito do que a gente deseja, se a gente aprender esse tempo sem tempo, que é o tempo da contemplação. Chegou um beija-flor, deixa eu ver aqui em quanto tempo ela vai ficar aqui com essa florzinha. Só olha, só vive esse agora no agora, né? O mindfulness, também experienciando, porque essa experiência de um tempo sem tempo. Quando for possível, tira o relógio do pulso. Uma outra questão que vai fazer com que a gente também se sinta vivendo no presente, para a gente não estar nesse condicionamento. Mas pelo menos uma vez na semana, quando for possível, veja o pôr do sol, veja o nascer do sol, veja algum movimento da natureza, que a gente tem muito que aprender enquanto parte dessa natureza. Perfeito. Então, uma outra sugestão também é que toda segunda-feira eu tenho um programa na Rádio Baiana de Riachão do Jacuípe, um programa intitulado Autoestima, que a gente já durante 4 anos... Opa, 4 anos já? São 4 anos já. Né, que foi um presente que eu ganhei, é um espaço que a gente conversa sobre temas da psicologia no cotidiano. Ótimo. Então, né, a rádio não chega para todo mundo, mas a gente tem um Instagram, né, os benefícios das redes sociais. Então, toda segunda-feira, e a gente já tem lá diversos episódios trazendo questionamento sobre o dia a dia, sobre essa vivência mesmo da psicologia do cotidiano e como ela pode ser útil. Então, é só acessar o meu Instagram, que é o @yaranancy, que tem lá os programas gravados com diversas dicas, diversas sugestões sobre saúde mental, sobre autoestima, sobre qualidade de vida. Perfeito, Yara. Vai tá, para quem está ouvindo aqui no Instagram, inclusive tem o arroba dela, o Yara Nancy, Nancy é com Y, mas vocês vão encontrar fácil aqui na página, enfim, em todos os lugares por aí. Então, toda segunda às 11, é isso, né? Toda segunda às 11. Tudo bem. Então, temos mais uma dica para quem quiser aproveitar e acompanhar um pouco desses conteúdos. Gente, agradeço demais começar o ano aí falando sobre saúde mental. Obrigado pela disponibilidade de vocês e até uma próxima. Imagina, até uma próxima. Feliz ano novo! Obrigada. Valeu!